Fala galera, Cloth Me, estamos em mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o que eu acho que poderá vir a aparecer na Time Machination de 2025. Eu acho que essa feira vai ser bem importante aí para a coleção, já que ela está bastante afunilada. Deixa o seu like se você viu no canal, se você não é inscrito, e bora pro vídeo. Bom, quais os sets que estamos em andamento e quais os sets que já estão fechando? Vamos ter aí o penúltimo lançamento, né? Que é o Seiyojin em outubro. Vamos ter, estão faltando só o Fenrir. Vamos ter aí faltando os dois personagens pro set Herdeiros de Ouro, que é o Shiryu e o Ikki. Mas esse ano não vai lançar, tá? Esse ano já fechamos aí com o Shun. Mas eu digo que poderão mostrar. Acho que tá fechando só esses três aí que a Bandai tá fechando. Certo? Já que os Golds Revival já fechou, os Kamui ela tá dando andamento, já temos o segundo lançamento, tá? Então, eu acho que ela vai estar trabalhando bastante com esses três sets, talvez mostrar alguma coisinha nova. Shun, não tem nem dúvida que ele vai aparecer, é um anúncio e tudo, vai ser lançado em dezembro, aí um mês pós Tamashi, então ele vai aparecer na feira, até com um certo destaque, certo? Sendo a figura bem destacada, por ser um lançamento mais próximo. Acredito também muito no set dos Herdeiros de Ouro. Talvez ela já vai querer finalizar esse set, já mostrando aí o Shiryu e o Ikki. Ou às vezes vai segurar o Ikki um pouco, vai só mostrar o Shiryu. Ou então já solta os dois já. Não que eles já vão anunciar, mas óbvio que o Shiryu vai ser um dos próximos anúncios. Mas eu acredito que ela possa mostrar um dos dois aí, ou então os dois. E os Guerreiros Deuses, cara, eu acho que ela não vai segurar tanto assim mais. Ela não vai segurar tanto assim mais, porque ela já tá soltando, já soltou o Mimi, já soltou o Seiyojin. Então ela não vai ficar segurando muito, se prendendo, a não ser que ela tenha muitas novidades para mostrar. Que é algo que eu não sei, talvez sim, talvez não, mas acho que ela já vai mostrar o Fenrir. E o Fenrir tem que vir pelo menos com o Ring, né, o Lobinho lá. Outro set também que ela tá trabalhando é os Kamui, mas acho que ela vai segurar um pouco nos Kamui. Ela não vai querer já soltar logo de cara, certo? Ela não vai já que ela já mostrou o Shun, já tá anunciado. Ela não vai mostrar ainda o próximo, ainda não. Ela vai dar uma segurada nesse set um pouco. Talvez mostre algo em alguma feira do ano que vem. Assim, a gente sempre tem no início do ano várias feirinhas, né? Então às vezes ela pode mostrar isso, soltar isso, certo? Mas na feira Tamashi eu acho que ela vai dar uma segurada. Ou se ela for mostrar, qual foi o terceiro? Acho que foi o Shiryu que ela lançou como terceiro 1.0, não foi? Ou talvez ela mostre o Shiryu Divino, mas eu acho que ela não vai mostrar. Ela vai segurar esse série dos Divinos um pouco, certo? Vai dar destaque um pouco maior pro Shun, porque 7 ele vem oscilando muito, né? O Seiya vem caindo um pouco de preço, tá oscilando, a galera achou muito bonito, mas pela questão do preço não foi muito em cima, certo? Item especial, como eu fiz no outro vídeo, eu acredito que possa ser ou Athena OCE, ou Poseidon OCE, ou algum item totalmente diferenciado, às vezes um V1 OCE 1.0, né? OCE não, um V1 Mangá 1.0, talvez ela possa mostrar isso, ou se não, simplesmente ela cagar, né? Sobre as figuras do Rise of Poseidon que mostrou em 2023, foi o Sorrento. Cara, o mangá tá pra terminar, acho que tá pra terminar, não sei se é no finalzinho do ano agora, ou no máximo no início do ano que vem. Talvez ela mostre de novo o Sorrento, dando um pouco de destaque a ele, e talvez um outro item a mais. Mas eu acho que esse set, se ela for mostrar alguma coisa, vai ser o Sorrento novamente, e talvez já com um pezinho já pra anunciá-lo, certo? Mas esse mangá, o foda é que ele não chegou ainda no Brasil, né? Esse mangá a gente ainda não temos ele aqui no Brasil, com uma editora que tá publicando ele aqui. Temos mais lá e muita gente costuma esperar um pouco, ou às vezes é a tradução. Mas eu não tô vendo esse mangá tendo um grande engajamento, não. A história é bacana, interessante, dando destaque aos marinas. Isso é bem legal, interessante. E sempre entra naquele ato, né? Fica um tempo sem publicação, sem novidades e tal. Até o início do ano temos muita coisa sobre. Mas talvez pelo fato de ele estar já finalizando, talvez ele tá um pouquinho mais devagar. Bom, Next Dimension. Por ter algo de Cloth Me do Next Dimension, tem que ser algo com uma divulgação para uma animação. Então isso possa ser que tenha, possa ser que não tenha. Ano passado ficaram vários portais falando que ia ter uma novidade, Quando chegou na hora, simplesmente a novidade em si foi o anúncio do Odisseu, que ia vir com o mangá para finalizar a versão lá do último volume do mangá. Tirando isso, não teve nada de que ia ter projeto e tal, nada. Mas eu acredito que o próprio Kurumada já está fazendo aquele prólogo, né?
que é a ideia dele, já falou em várias entrevistas, que ele tá agora como se ele tivesse o início da carreira dele, com fogo mesmo, com vontade de fazer e de criar. E a gente viu que ele teve a ajuda de vários autores que trabalharam em spin-offs de CDZ, como a Shiori, que trabalhou no Lost Canvas. Quem fala que os dois são tretados está muito enganado. Tivemos o próprio Suda, que está fazendo o Rise of Poseidon. Então, eu acredito muito que ele possa estar querendo fazer a saga de Zeus, sim, mas com a união de dois autores aí, a Shiori, o Suda também trabalham junto. E o Suda tem um traço muito parecido com o Kurumada, mas um pouquinho mais refinado, mas tem. Então, eu acho que de novidade, assim, ela pode estar mostrando o Cavaleiro de Prata. Eu vou estar sempre batendo no nosso Cavaleiro de Prata, tem muita coisa para mostrar. Ela deveria trazer Cavaleiro de Prata. O Cavaleiro de Prata que a gente tem mais ou menos pronto aí. O Mish de Lagarto, já mostrou a versão dele Revive. Poderiam finalizar e já lançar ele de uma vez, certo? Asterion, talvez, já que temos o Moses de Baleia, ela poderia já jogar o Asterion. E se a Bandai for trabalhar bem com os 1.0, pode fechar essa saga aí do início do Arco dos de Prata, já lançando o Mish Revival para o ano que vem, o Asterion, e fazendo versões Revival da Marin. Olha só, a Marin é uma figura já mais antiga, se não me engano, a Marin é de 2012, 2011. A China é 2011, na verdade. A China é dezembro de 2011, eu lembro que eu fiz a pré-venda dela. A Marin é no iniciozinho de 2012. A Marin, eu lembro quando saiu, a primeira fotinha era só o bracinho. Então, talvez a Bandai poderia trabalhar nas versões revival dessas duas personagens, na Marin e na China, principalmente na Marin, trazendo algumas novidades, melhoria na pintura, no corpo da figura. Eu não penso nelas na versão X, não, porque eu acho que a cinturinha versão X ali é praticamente quase o mesmo corpo G3 do feminino, porém só tiraram duas costelinhas, afinaram mais ali. Acho que não fica tão legal assim. Mas estarem trazendo uma versão Revival, o G3 1.0, eu acho que é super bem-vinda. O problema é o preço, mas não jogar limitado, jogar com muito regular, um preço mais abaixo, né? Talvez trazendo alguns extras. Quem sabe, né, trazem aquele protótipo do Seiya com a roupa de treinamento, né? Talvez fazer um pack, uma versão regular, normal, da Marin, com a armadura de águia, toda bonitinha, as cores mais realçadas, né? Que a gente sabe que a figura da Marin tem esse problema na cor, que não é não tem um realce, um destaque tão grande. E ela pode fazer uma versão um pack com a Marin e o C com a roupinha de treinamento. Seria interessante também, concordam? E a China trazendo a mesma coisa com o Cassius aí, a mesma coisa. Mas eu duvido muito que se lance um Cassius totalmente articulado, né? Vamos seguir a questão da estátua aí, mas se fizer um restock, seria interessante. Eu pegaria, pelo menos só a China versão regular Revival. O pack, se for a mesma coisa, eu já tenho o Cassius ali. Agora a Marin eu pegaria se houvesse esse pack. Beleza? Então acho que vai ser o Tamashii que vão mostrar o que eles estão pretendendo finalizar, o set dos Herdeiros de Ouro, talvez o set dos Divinos eles não vão dar tanto destaque assim, e o set dos Guerreiros Deuses. E alguma coisa assim pode surpreender, às vezes o Sorrento do Rise of Poseidon, algum Cavaleiro de Prata. Agora Spectro, eu acho que é um set que talvez não esteja vendendo tanto como ela gostaria. Talvez ela não queira mostrar tanto assim, dar destaque a eles, mas acho que ela precisa sim mostrar um Spectro. E aí, o que vocês acham que vai ter na Tamashii? Nós vamos, ao longo dos meses aí, até chegar a Tamashii, nós vamos estar falando mais sobre a feira, nós vamos estar falando sobre protótipos que pode vir, qual que foi os protótipos que foram apresentados na Tamashii em épocas passadas, né, em tempos imemoriais, que acabaram não sendo lançados, outros que foram mostrados e depois de 2, 3 anos acabaram sendo lançados. Tem muita figura que mostrou e demorou para ser lançada. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal se você não é inscrito e até a próxima. Fui!